No dia 29 de novembro de 2016, o Brasil acordou com uma notícia trágica que abalou o esporte em todo o mundo. Uma tragédia que acabou matando praticamente todos os atletas e a equipe técnica da Chapecoense. Um dos momentos mais marcantes e tristes da história do futebol. Mas antes de conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Chape, eu te convido a dar um like, se inscrever aqui no nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Bom, mas antes vamos conhecer um pouquinho da história deste clube de futebol. Em 10 de janeiro de 1973, era fundada a Associação Chapecoense de Futebol, conhecida como Chapecoense ou simplesmente Chape. Ali, amigos tinham um objetivo: formar uma equipe profissional de futebol na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Um grande sonho, né? E a sua origem está ligada ao fato de que a região, à época, tinha apenas times amadores. Então, alguns jovens apaixonados pelo esporte decidiram se reunir para criar um time de futebol profissional. Foi aí que se formou a primeira diretoria da Associação Chapecoense de Futebol. 4 anos depois da sua fundação, 1977, o time alcançou o seu primeiro título de expressão, o Campeonato Catarinense. A partir desta conquista, a Chape mostrava que não queria brincadeira e já se projetava ir mais longe. Tanto é que foi campeã mais 5 vezes: 1996, 2007, 2011, 2016 e 2017. O clube é considerado o mais vitorioso do futebol profissional na região oeste de Santa Catarina. A Chape passou suas primeiras décadas em divisões inferiores do futebol brasileiro. Ao disputar a Copa do Brasil em 2009, a Chapecoense conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A partir deste ano, foi subindo de divisão. Em 2010, subiu para a Série C. Em 2012, Série B. Em 2013, já estava na Série A. Com uma participação onde o principal objetivo era manter o clube na elite do futebol brasileiro, em 2014, a Chape surpreendeu o mundo do futebol. Incrível, né, pessoal? Foi uma trajetória de muita perseverança. Um time que ninguém dava nada, vamos dizer assim, foi conquistando tudo o que queria, passo a passo, com muita determinação. A partir deste momento, a Chapecoense se consolidou com uma força no cenário nacional. Em 2015, fizeram história ao chegar às quartas de final da Copa do Brasil, um torneio que reúne times de todas as divisões e é conhecido por suas surpresas e pela paixão que desperta nos torcedores. E no embalo dos títulos e das conquistas anteriores, o ano de 2016 começou de forma bastante inspiradora. Após conquistar o turno do estadual, a Chape chegou à final contra o Joinville. No jogo de ida, no norte do estado, o Verdão venceu por 1-0. No jogo de volta, na Arena Condá, debaixo de chuva, a Chape saiu atrás no placar, mas buscou o empate e cravou a conquista da 5ª estrela. O bom começo de ano era o presságio da página mais marcante da história do clube. Em agosto, a Chape iniciou a caminhada para sua segunda participação na Copa Sul-Americana. Era impossível disfarçar a expectativa sobre a grande final. O clube, torcedores e a cidade de Chapecó se mobilizaram para aquele que seria o ápice de toda a existência alviverde.
O time estava prestes a entrar para a história quando estava a caminho de Medellín para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. O que os chapecoenses não imaginavam era que uma tragédia estava para acontecer. Quando o time estava a caminho do grande sonho, um sonho que se tornou o mais terrível dos pesadelos. A poucos minutos da pista de pouso, o avião, com toda a equipe, colidiu com o Monte Cerro El Gordo, de 2.600 metros de altitude. A notícia trouxe dor e luto para o futebol mundial. Estavam a bordo jogadores, comissão técnica, diretores da Chapecoense e jornalistas que não imaginavam que seriam a sua última viagem, que marcaria a história do futebol de forma tão trágica. O acidente vitimou 71 pessoas, sendo 19 jogadores e 20 jornalistas. 6 sobreviveram à tragédia, sendo 3 jogadores, 1 jornalista e 2 tripulantes. As investigações sobre as causas do acidente concluíram que a queda se deu por uma pane causada pela falta de combustível. Parece roteiro de filme, né? Mas é algo muito surreal. O Brasil, o mundo ficaram em choque com essa tragédia. E o impacto da notícia foi sentido em nível global. Clubes, jogadores e torcedores de diversos países prestaram homenagens e solidariedade à Chapecoense. Em todo o mundo, antes do início dos jogos de futebol, os jogadores e as torcidas faziam 1 minuto de silêncio em memória às vítimas. Um silêncio amargo e indigesto. E naquele momento, o Atlético de Medellín teve uma atitude incrível de fair play, talvez uma das maiores já vistas. Eles pediram à Conmebol que o título fosse entregue à Chape, e foi o que a confederação fez. Eles declararam a Chape como campeã sul-americana. E independente de tudo o que aconteceu, não podia ser diferente, né? O Brasil todo acompanhava a campanha incrível que a Chapecoense fez e foi uma bela forma de homenagear toda a trajetória. E após a notícia, torcedores lotaram o estádio Couto Pereira em Curitiba, local que receberia a segunda partida da final da Copa Sul-Americana. A homenagem foi realizada no mesmo dia e horário que aconteceria o jogo de volta e rendeu momentos emocionantes. E nas paredes do estádio Arena Condá foi feito um mural com fotos de todos que morreram na tragédia. A montanha em que o avião se chocou, no município de La Unión, também foi rebatizada para homenageá-los e agora o monte se chama Cerro Chapecoense. Outra homenagem marcante com relação a este fato triste e lamentável no futebol foi antes do duelo entre Liverpool e Leeds United pela Copa da Liga Inglesa. Times e torcidas deram um bonito espetáculo em homenagem à Chape. Jogadores de ambos os times ficaram ao redor do círculo central, abraçados, e fizeram um momento de silêncio. Os torcedores também cantaram "You'll Never Walk Alone", vocês nunca vão andar sozinhos. E apesar de toda a dor ainda presente, era necessário seguir em frente. E foi o que fizeram cada um dos sobreviventes do acidente. Eles trilharam um caminho diferente após a recuperação. O goleiro Jackson Follmann teve uma de suas pernas amputadas devido à gravidade e se aposentou dos gramados. Hoje ele é cantor, palestrante e embaixador da Chapecoense e também chegou a integrar a equipe de comentaristas da Fox Sports. O volante Hélio Hermito, o Neto, assim como Follmann, também se aposentou dos gramados
e tem se dedicado a dar palestras e compartilhar sua história de superação. Já o lateral Alan Ruschel, primeira vítima a ser resgatada do acidente, retornou aos gramados em 2017 e continuou a sua carreira no futebol. Em 2020, ele foi um dos pilares que levou a Chapecoense até a elite do futebol brasileiro e atualmente está defendendo o Juventude de Caxias do Sul. O único profissional da imprensa que sobreviveu ao acidente foi Rafael Renzel. Ele retornou ao trabalho como locutor esportivo em 2017. Publicou um livro, Viva como se estivesse de partida, onde recorda os momentos que antecederam a tragédia. E, infelizmente, em março de 2019, Rafael Renzel faleceu devido a um infarto. 2 membros da tripulação, Ximena Soares e Ervin Tumiri, também sobreviveram. A comissária de bordo, Ximena Soares, foi a única mulher sobrevivente da tragédia. Já Ervin Tumiri, atualmente, é piloto particular e, curiosamente, em março de 2021, foi relatado que Tumiri sobreviveu a um segundo acidente grave de ônibus na Bolívia, que resultou em várias fatalidades. E era hora de recomeço também para a Chapecoense. E quando a gente fala de ter espírito esportivo, é sobre isso aqui, pessoal. Clubes brasileiros e internacionais ofereceram apoio financeiro e até jogadores emprestados para ajudar a Chape a se reconstruir. Com uma equipe montada, a Chapecoense conquistou, com pouco mais de 4 meses de trabalho, o inédito bicampeonato estadual. Além disso, o time disputou a final da Recopa Sul-Americana, estreou na Libertadores e conquistou pela primeira vez a liderança no Campeonato Brasileiro. A forma como o clube e a cidade de Chapecó se uniram para reconstruir a equipe depois do acidente foi um exemplo de resiliência e superação. Mesmo com um acidente devastador, a Chape, o Verdão do Oeste, nunca desistiu e continuou a competir. O trágico acidente trouxe à tona uma reflexão sobre a fragilidade de como a vida é curta e lembrando a todos da importância de valorizarmos cada momento. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo do Esportivado. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, tá legal? Valeu, gente. Até lá.